Oi, meus queridos. Eu sou a Alda, tenho 77 anos e moro aqui, em um cantinho do interior de São Paulo. Para quem não sabe, tenho muitas histórias para contar, histórias que vivi e que marcaram minha vida. Antes de começar a minha história, queria pedir uma coisinha, tá? Se você gosta de ouvir nossas histórias, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para mim, pois me ajuda a continuar contando tudo para vocês. E me conta, de onde você está assistindo minha história? Eu adoro saber onde minhas histórias estão chegando. Não deixe de assistir até o final, porque o final vai te deixar muito chocada. Agora, sem mais demora, vou contar uma história que aconteceu lá atrás, quando eu ainda era bem novinha e trabalhava no cafezal. Quando eu tinha meus 23 anos, a vida no interior era bem difícil, sabe? Não tinha muita oportunidade para quem era da roça. Então, tudo o que eu queria era trabalhar, ajudar em casa. Claro, ter algum dinheiro para ajudar minha mãe. Eu morava com meus pais numa pequena casinha de tijolos, lá no meio do campo, onde a vida era bem simples. A gente cultivava uns legumes, criava uns animais, mas não era o suficiente para manter tudo em ordem. Então, um dia, um vizinho, o seu José, me contou que o senhor Antônio, o dono do maior cafezal da região, estava precisando de mais gente para trabalhar na colheita. Ele falou: Alda, você é forte e boa de serviço. Por que não tenta lá? Eu fiquei um pouco nervosa, né? Porque trabalhar no cafezal não era fácil. O café precisa de muito cuidado. É um trabalho pesado. Mas eu estava precisando. Então, fui atrás dessa oportunidade. E, gente, quando cheguei lá, nunca imaginei o que aconteceria. Eu entrei no cafezal e vi aquele monte de café pela terra, o aroma no ar, o sol quente batendo nas folhas. Foi ali que comecei minha jornada, entre as árvores de café e a terra vermelha do interior. O senhor Antônio, o dono do lugar, me recebeu e me disse que eu começaria logo no outro dia. Ele parecia um homem calmo, sério, mas com aquele jeito de quem tinha vivido muito. E eu só pensava em fazer meu trabalho direito e voltar para casa no fim do dia. Mas olha, o que eu não sabia é que, com o tempo, ele começaria a olhar para mim de um jeito diferente. Naqueles tempos, não tinha esse negócio de banco, conta corrente, cartão de crédito, nada disso. O pagamento era feito do jeito mais simples e direto que vocês podem imaginar. Todo final de semana, a gente ia até a sala do senhor Antônio para receber o dinheiro na mão. Assim, de forma bem antiga, sabe? Nada de transferência, nada de boleto. Era o dinheiro ali, bem real, na palma da mão. Era sempre a mesma coisa. A gente se arrumava e, no final da semana, todos os funcionários se reuniam na casa do senhor Antônio. Cada um ia lá, pegava seu pagamento, dava o bom dia e já saía de lá pensando no que fazer com o que tinha recebido. Eu lembro que, naquele tempo, eu ficava ansiosa para pegar meu dinheiro. Afinal, era aquilo que ia ajudar minha família a sobreviver mais uma semana. O senhor Antônio, por ser o patrão, sempre estava lá, sentado em sua cadeira de couro, com um olhar sério, entregando as cédulas com a mão firme, como quem já estava acostumado àquela rotina. Mas sabe o que mais me chamava a atenção? Não era o dinheiro em si, mas o jeito que ele olhava para mim toda vez que eu entrava na sala. Era um olhar diferente, sabe? Como se estivesse me vendo não apenas como a Alda, funcionária, mas como algo mais. No começo, eu não entendi direito, mas com o tempo, comecei a perceber que ele me observava com um certo interesse. E, claro, eu ficava sem jeito, porque o senhor Antônio era muito mais velho que eu, e eu estava ali só para trabalhar e cumprir minha parte. Mesmo assim, sempre que chegava esse momento de receber o pagamento, meu coração ficava acelerado, porque eu sentia aquele olhar dele. E bom, eu só queria o dinheiro para ajudar em casa e seguir minha vida, sem complicação. O senhor Antônio tinha 48 anos naquela época. Para mim, ele parecia muito mais velho. Claro, porque eu era jovem, com 23 anos, cheia de vida e sonhos. Ele era o patrão, tinha seu cafezal, suas terras e estava sempre lá, comandando tudo com aquele jeito firme.
Eu comecei a perceber que ele estava me observando de um jeito diferente, como se quisesse mais do que apenas o meu trabalho. Mas, para ser bem sincera com vocês, não era isso que eu queria. Eu não queria ser apenas mais uma mulher que ele olhava com interesse. Eu estava ali para trabalhar. E só isso. Então, eu resolvi contar para meus pais, como quem conta qualquer coisa que está te incomodando. Sabe? Só que eu não imaginava a reação deles. Quando falei para o meu pai e para minha mãe sobre o que estava acontecendo, eles logo começaram a falar. Ué, Alda, o senhor Antônio tem um cafezal. É um homem rico, vai te dar uma vida boa. Eles eram assim, sempre achando que a gente tinha que se casar com alguém de boa posição financeira. Não ligavam se a gente amava a pessoa ou não. Eles pensavam que o que realmente importava era a estabilidade, o conforto. Eles queriam que eu me casasse com um homem que tivesse dinheiro, que pudesse garantir um futuro sem preocupações. Como se isso fosse o mais importante de tudo. Eles disseram, você precisa ver o que o senhor Antônio pode te oferecer, Alda. Ele tem tudo. Vai te dar uma vida tranquila. Meu pai até falou que eu deveria aproveitar essa chance, porque era uma oportunidade única e que, depois de casada, eu não precisaria mais trabalhar tanto no cafezal. Mas o meu coração não estava nessa história, não. Não adiantava nada eu viver uma vida confortável se não tivesse amor verdadeiro. Eu sempre pensei que o amor era o que realmente fazia a vida ter sentido. Dinheiro, status, essas coisas não eram o que eu procurava. Eu não sabia o que fazer, porque, por mais que eu respeitasse meus pais, meu coração não via aquele relacionamento da maneira que eles viam. Eu queria alguém que me amasse de verdade, que olhasse para mim não só como alguém que podia trazer mais um cafezal para o bolso dele, mas como uma mulher que tinha sentimentos, sonhos e desejos próprios. Eu sentia que não era isso que o senhor Antônio queria de mim. Mas eu não sabia como explicar isso. Eu só sabia que não queria me envolver com alguém só por causa de dinheiro. Por mais que as circunstâncias me empurrassem, que o senhor Antônio me observasse de uma forma que me fazia sentir desconfortável. Havia um homem chamado Val, que trabalhava na roça também, mas de uma maneira bem mais simples. Ele era diferente. Val era gentil, educado e sempre me tratou com tanto carinho, sem pressa, sem forçar nada. Eu gostava de conversar com ele. Ele não tinha grandes riquezas, nem um cafezal, mas tinha algo que dinheiro nenhum compra. Ele tinha um coração grande e uma alma boa. Val começou a me cortejar de uma forma suave. Com o tempo, foi se aproximando cada vez mais, de maneira respeitosa, me pedindo permissão para pedir minha mão em casamento. Ah, mas naquela época, gente, não tinha esse negócio de namoro livre como hoje em dia. Não, era tudo diferente. Quando um homem queria casar com você, ele tinha que pedir a sua mão ao pai e à mãe. E só depois é que o relacionamento podia começar. Não podia namorar assim, sem mais nem menos, sem o consentimento dos pais. Então, Val, com toda a sua simplicidade e sinceridade, foi até meus pais. Ele se apresentou, falou do seu trabalho, da sua intenção de cuidar de mim, o mais importante, de como queria me fazer feliz. Ele sabia que eu era uma mulher simples, do campo, e queria me dar o que podia oferecer: amor, respeito e uma vida juntos. Mas, meus amores, vocês sabem como eram as coisas naquela época. Meus pais olharam Val e não gostaram nada do que ouviram. Meu pai, que sempre foi muito exigente, olhou para ele com desdém e disse: você é um homem simples, Val. Não tem nada a oferecer para minha filha. Não tem terras, não tem dinheiro. E isso, pra gente, é o que importa. Minha mãe, coitada, não era muito diferente. Ela olhou para ele com aquele olhar de desaprovação, como se ele não fosse digno de mim, só porque não tinha a riqueza que o senhor Antônio tinha. Eles não viam Val como alguém capaz de dar uma vida confortável para mim. Eles não viam que Val tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Ele tinha caráter, tinha honestidade e um coração puro. Mas, para meus pais, isso não bastava. Eles queriam mais. Queriam segurança material. Queriam uma vida sem dificuldades. Queriam ver a filha casada com alguém que tivesse riqueza, que pudesse dar-lhe uma vida sem preocupações. E,
Claro, Val não se encaixava nesse quadro. Eu fiquei muito triste com isso, porque, no fundo, eu sabia que Val era o tipo de homem que eu realmente queria. Mas meus pais não aceitavam isso, e eu não sabia o que fazer. Era um dilema, uma luta entre o que meu coração desejava e o que meus pais achavam que era melhor para mim. Eu lembro que, certo dia, quando fui receber o pagamento, o senhor Antônio me chamou para conversar. Ele estava diferente, mais calmo, parecia até mais gentil do que o normal. Ele me olhou de um jeito que, confesso, me deixou um pouco desconfortável. Mas, de repente, ele começou a falar de maneira muito respeitosa. Ele disse: Alda, eu tenho observado você e quero que saiba que gostei muito de quem você é. Você é uma mulher trabalhadora, bonita, e tem algo que eu admiro muito. Eu gostaria de saber se você me permitiria pedir a sua mão em casamento aos seus pais. Naquele momento, confesso que fiquei sem saber o que pensar. O senhor Antônio, sempre tão sério e rígido, agora estava me falando de casamento com tanta calma e até com um toque de carinho, como se realmente fosse algo que ele desejasse de coração. Ele não estava me pressionando, mas estava ali, com aquele olhar firme, esperando uma resposta. Eu não esperava por isso. Nunca imaginei que ele, o patrão, fosse falar algo tão direto assim. Mas ele foi educado, gentil e não parecia ter más intenções. Eu olhei para ele por um tempo, pensando no que deveria dizer. Eu não queria ser rude, não queria ferir os sentimentos dele, mas também sabia que minha vida não podia ser só uma questão de interesses materiais. Então, de uma forma bem tranquila, acabei dizendo: Senhor Antônio, se o senhor quiser, pode ir até meus pais e pedir a minha mão. Eu não estava totalmente certa do que estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, senti que ele merecia uma resposta. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas aquilo parecia ser uma decisão importante. Algo que, de alguma forma, iria mudar minha vida. E no dia seguinte, ele fez o que disse. O senhor Antônio foi até a casa dos meus pais sem hesitar, como se tivesse certeza do que queria. Eu não sabia o que esperar, mas meu coração ficou acelerado com a ideia de que tudo estava acontecendo tão rápido. Ele chegou lá, foi bem educado, com aquele jeito sério, e pediu, como qualquer homem da época fazia, a minha mão em casamento aos meus pais. E, como eu já imaginava, meus pais aceitaram. Naquela época, o que mais importava para eles era o que o senhor Antônio tinha a oferecer: terra, café, dinheiro, tudo o que faltava para nossa família viver com mais conforto. Eles não estavam preocupados se ele me amava ou não, mas sim com a segurança que ele podia me proporcionar. E, claro, o fato de ele ser um homem de respeito pesou muito. Eu não sabia o que pensar. Fiquei sem palavras. Tudo estava indo tão rápido, como se fosse um sonho acontecendo sem que eu tivesse controle. Mas o que eu podia fazer? Eles estavam felizes. E o senhor Antônio estava tão seguro do que queria. Logo, marcaram a data do casamento. Uma data que parecia estar tão distante, mas, ao mesmo tempo, tão próxima. Tudo foi decidido em poucas horas. Minha mãe correu para começar a planejar o vestido. Meu pai já pensava nos detalhes da festa. E eu estava perdida, sem saber se estava fazendo a escolha certa. Mas tinha medo de contrariar meus pais. Eles estavam tão empolgados. E eu só queria entender se realmente estava fazendo a coisa certa. No dia do casamento, eu não estava exatamente empolgada. Não tinha aquele fogo no coração de uma noiva apaixonada, como vocês devem imaginar. Eu estava ali, seguindo o que a vida me impunha, o que meus pais queriam. Era como se tudo estivesse acontecendo de forma automática. E eu estava apenas sendo levada pelas circunstâncias. A verdade é que eu não sabia muito bem o que esperar. E algo dentro de mim me dizia que eu não estava fazendo a escolha certa. Mas o que eu podia fazer? Meus pais estavam tão contentes. E, no fundo, eu queria fazer a vontade deles. Então, eu segui em frente. Depois de tudo, da cerimônia, da festa, dos olhares que trocamos, nós fomos para a casa do senhor Antônio, onde passaríamos a lua de mel. Eu não sabia bem o que esperar. E confesso que a ideia de passar a noite com ele,
Um homem muito mais velho que eu não me causava aquela alegria de uma jovem apaixonada. Mas, enfim, era aquilo que a vida estava me oferecendo. Quando chegamos lá, ele parecia bem confortável, já se instalando. E bom, eu queria fazer tudo direitinho. Então, fui até a cozinha preparar uma refeição simples, mas que eu sabia que ele gostava. Uma galinha caipira com pirão. Naquele tempo, essa era uma comida muito procurada e apreciada, principalmente no interior. Me esforcei para fazer tudo com muito carinho, com tudo o que aprendi com minha mãe. Preparei tudo com cuidado, servi o prato com a maior dedicação e até com um certo nervosismo. Eu queria que ele ficasse satisfeito, mas nunca imaginei o que iria acontecer a seguir. Quando ele deu a primeira garfada e provou, ele olhou para mim com um olhar sério. De repente, falou num tom quase rude. Tá sem sal. Faz outro. Eu congelei. Fiquei parada, sem saber o que dizer. A reação dele foi tão bruta, tão inesperada. Eu não esperava aquilo. A comida estava feita com todo o meu esforço, com o único objetivo de agradá-lo. E ele respondeu daquele jeito, com um tom áspero, sem nenhuma consideração. Fiquei assustada, sem saber como reagir. Não sabia se devia ficar calada ou me defender. Só olhei para ele, confusa, sem saber o que fazer. Naquele momento, comecei a perceber que a vida ao lado dele não seria nada como eu imaginei. Era uma realidade bem diferente da que eu esperava para o meu casamento. E eu não sabia como lidar com aquilo. Ele repetiu, com o mesmo tom ríspido. Faz outro. Tá sem sal. Eu olhei para ele, tentando entender o que estava acontecendo, mas não esperava o que veio a seguir. De repente, antes que eu pudesse responder ou ao menos tentar entender a situação, vi a mão dele vindo na minha direção, num movimento tão rápido, tão inesperado. Um tapa tão forte, que eu quase não consegui entender o que tinha acontecido. O som da mão dele batendo na minha cara parecia ecoar na minha cabeça. Eu não chorei, não briguei, não gritei. O que aconteceu foi que, depois daquele tapa, eu só fiquei em silêncio, paralisada. O impacto foi tão grande que, por um instante, eu não senti dor. Só fiquei traumatizada, atordoada, sem saber o que fazer ou como reagir. Meu corpo estava imóvel. Minha mente, completamente em choque. Era como se a dor fosse tão forte que eu não conseguia mais reagir. Eu só me sentia mais pequena a cada tapa, mais perdida, como se estivesse caindo num abismo sem fim. Ele olhou para mim com desprezo e disse, com uma frieza que me cortou: Bora, mulher, vai esquentar minha comida que tô com fome. Ele não se importava com nada que eu estava sentindo, não se importava que eu estivesse machucada, que meu coração estivesse partido. O que importava para ele era o próprio ego, o próprio prazer. Eu fui até a cozinha, sem coragem de olhar para ele, sem forças para reagir. O único pensamento que passava pela minha cabeça era: o que eu fiz para merecer isso? Mas eu sabia que a resposta era simples: nada. Eu não fiz nada. Mas a vida, a pressão dos meus pais, tudo aquilo estava me levando para um lugar de onde eu não conseguia mais escapar. Eu fui até a cozinha ainda tremendo e preparei a comida. Eu já estava tão acostumada com aquela rotina, com os gestos automáticos, que quase não sentia mais nada. Enquanto cozinhava, eu esquentava a comida tentando fazer tudo do jeito que ele gostava. Mas, no fundo, sabia que não importava o quanto eu me esforçasse. Quando terminei, coloquei o feijão na mesa e servi. Eu estava nervosa. Meu corpo inteiro ainda doía do tapa, mas eu tentava esconder. Coloquei o prato à frente dele com as mãos tremendo. Ele nem olhou direito. Pegou a garfada. Na hora que colocou na boca, fez uma careta. Ele soltou o garfo. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele agarrou o prato, levantou com raiva e jogou no chão. O prato quebrou na hora, espalhando a comida pelo chão. Ele me olhou com desprezo e gritou: Tá pelando. Mulher, tá muito quente. Você não sabe fazer nada direito. Aquelas palavras, foi como se um golpe tivesse me atingido no peito. Não só pelo que ele fez,
mas pela humilhação que senti naquele momento. Eu estava ali, me esforçando, fazendo o melhor que podia, tentando dar o meu melhor, e ele me tratava como se eu fosse incapaz de fazer a coisa mais simples. Fiquei parada, sem saber o que fazer. O prato quebrado no chão parecia representar tudo o que estava acontecendo comigo. Minha vida, meus sonhos, minhas esperanças, tudo se despedaçando, sem que eu pudesse fazer nada para consertar. Ele não se importava com o que eu sentia. Não me via como uma mulher, mas como alguém que estava ali apenas para servi-lo. E, naquele momento, eu me vi reduzida a isso. Uma mulher que não tinha valor, que não sabia fazer nada certo, que não merecia nenhum mínimo de respeito. Depois disso, eu não consegui me segurar. Eu comecei a chorar. Lágrimas que eu tinha tentado esconder, que eu tinha segurado por tanto tempo, finalmente caíram. Não consegui mais controlar a dor, a humilhação. Tudo aquilo me consumia. Eu fui até o quarto tremendo e me joguei na cama, tentando esconder o rosto com as mãos, como se aquilo pudesse me proteger de alguma forma. Eu queria gritar, queria que alguém me escutasse, mas não havia ninguém. Não havia ninguém ali para me acolher, ninguém que visse o que estava acontecendo comigo. O único som que eu ouvia era o eco das minhas próprias lágrimas. Eu me senti completamente sozinha. Alguns minutos depois, ele chegou até a porta do quarto e disse, com aquele tom seco e autoritário: "Quando eu voltar do cafezal, quero os pedaços de prato tudo recolhido. Não quero ver nada espalhado por aqui." Ele falou como se fosse uma ordem simples, sem qualquer empatia. Como se eu fosse só uma empregada, alguém que tinha que seguir suas ordens sem questionar. E, com isso, ele saiu, deixando-me ali sozinha com a dor e a humilhação. Ele foi pro cafezal e eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Só me restava limpar os cacos de prato e tentar seguir, como sempre, tentando agradar alguém que não se importava comigo. Eu sabia que, quando ele saía para o cafezal, eu tinha um pouco de liberdade. Era a única chance que eu tinha de respirar, de sair daquela casa e de tentar resolver alguma coisa que fosse só minha. O cafezal, apesar de tudo, era um lugar onde eu ainda tinha algum controle, onde eu conseguia fazer o meu trabalho com dignidade, longe daquelas humilhações. E então, aproveitava quando ele ia pro campo para sair de casa, mesmo que fosse só por alguns minutos. Foi numa dessas saídas que eu encontrei o Val. Eu estava indo até a cidade para comprar algumas coisas. De repente, me deparei com ele na rua. O rosto dele, ele parecia preocupado, como se soubesse que eu estava passando por algo, mas não sabia exatamente o que. Quando ele me viu, foi como se um peso saísse de cima dele. Ele me chamou e eu fui até ele, sem saber direito como começar a falar. Eu não consegui me segurar. Sem pensar muito, comecei a contar tudo o que estava acontecendo. Falei sobre o abuso, as humilhações, o jeito como o Sr. Antônio me tratava. Falei do tapa, do desprezo, das noites que eu passava sozinha, sem saber como lidar com a dor que crescia dentro de mim. Eu me abri para ele como nunca tinha me aberto para ninguém. Val, ao me ouvir, ficou desesperado. Ele não conseguia acreditar no que eu estava dizendo. Ele me olhou com aquele olhar preocupado e disse: "Alda, ele não pode fazer isso com você. Isso não é certo. Você não merece viver assim. Ninguém merece." Ele parecia perdido, tentando entender como alguém poderia ser tão cruel com uma pessoa. Eu senti algo dentro de mim, algo que eu não sentia há muito tempo. A sensação de que alguém realmente se importava, alguém que queria me ver bem, que queria me proteger. Eu pude ver nos olhos dele a tristeza por me ver naquela situação. Ele disse, com voz firme: "Você precisa sair dessa situação, Alda. Isso não pode continuar." Eu sabia que ele tinha razão. Eu sabia que aquela vida não era a que eu merecia. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia tão perdida, tão sem forças, que a ideia de mudar tudo parecia impossível. Val, com aquele olhar preocupado, me disse que era hora de fugir. Ele me ofereceu uma saída, uma forma de escapar daquela vida de sofrimento. Ele disse: "Alda, eu posso te ajudar. Vamos fugir, sair daqui. Você merece ser feliz. Não precisa viver assim. Não precisa passar por isso." Eu olhei para ele. Por um instante,
Senti uma esperança, algo que eu não sentia há tanto tempo. Eu queria acreditar que poderia começar uma nova vida, que poderia fugir daquele homem que me tratava com tanta crueldade. Eu queria acreditar que Val estava certo, que eu merecia ser feliz, que existia uma saída para mim. Mas, no fundo, o medo tomou conta de mim. O medo de deixar tudo para trás. O medo de enfrentar o desconhecido. Eu tinha medo das consequências, medo de ser julgada, medo de não saber o que fazer depois. Eu sabia que, se eu fugisse, estaria quebrando todos os laços que ainda existiam com a minha família, com a sociedade e com a vida que eu conhecia. E, mais do que tudo, eu tinha medo do que poderia acontecer comigo se ele me encontrasse depois. Fiquei em silêncio, olhando para Val, sem saber o que dizer. Eu queria gritar sim, queria correr para os braços dele e fugir daquela vida. Mas eu me sentia paralisada, como se as correntes invisíveis da minha própria insegurança me segurassem ali. Eu sabia que, ao sair dali, não teria mais volta. Não seria apenas fugir de Antônio. Seria fugir de tudo o que eu conhecia. Com um nó na garganta, olhei para Val e disse, com a voz trêmula, eu não posso. Eu não posso fazer isso. Tenho medo, Val. Não sei o que vai acontecer se eu fugir. Ele me olhou com uma expressão triste, como se entendesse o que eu estava sentindo, mas, ao mesmo tempo, frustrado. Ele sabia que eu estava presa em uma situação difícil, que o medo estava me impedindo de tomar uma decisão que poderia mudar minha vida. Mas, naquele momento, eu não consegui dar o passo que ele queria. Eu não consegui fugir. Eu passei mais 5 anos vivendo naquela situação, entre medo, humilhação e sofrimento. Era como se minha vida tivesse parado no tempo, como se eu estivesse presa em uma rotina que não tinha fim. Eu não sabia mais o que fazer, mas, ao mesmo tempo, tinha tanto medo de sair de lá, de enfrentar o desconhecido, que continuei me deixando levar, dia após dia. Quando eu tinha 28 anos, algo começou a mudar. Antônio começou a se queixar de uma dor no peito, que vinha e ia, mas parecia cada vez mais intensa. Ele dizia que sentia um peso no peito, uma dor que não passava. E, com o tempo, ele começou a ficar mais quieto, mais calado, até que, um dia, ele simplesmente não me implicou mais como antes. Parecia que a raiva tinha diminuído, mas eu não sabia se era porque ele estava sentindo dor ou se ele realmente tinha se cansado de me maltratar. Eu não sabia o que pensar. Uma tarde de sexta-feira, ele ficou acamado, na cama, reclamando ainda mais da dor. Eu não sabia o que fazer, mas já estava acostumada a ver ele naquela situação, mesmo que eu não soubesse o que realmente estava acontecendo com ele. Naquele dia, ele não se levantou para ir ao cafezal, e eu fui sozinha pagar os funcionários, como sempre fazia. Mas, dessa vez, algo estava diferente. Quando eu terminei de pagar os trabalhadores e voltei para o quarto, eu não estava preparada para o que ia encontrar. Ao entrar no quarto, vi Antônio deitado na cama, imóvel, com uma expressão estranha no rosto. Eu me aproximei, mas logo percebi que algo estava muito errado. Ele não respirava, não se movia. O pânico tomou conta de mim e eu comecei a chorar desesperadamente. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como agir. Eu gritei por socorro. Chamei os funcionários. Mas, naquela época, não era como hoje. Não havia ambulâncias por perto. Não havia facilidade de socorro rápido. Tudo parecia demorar tanto. E eu me sentia tão impotente, tão sozinha. Os trabalhadores, com a pouca ajuda que podiam oferecer, tentaram fazer o que podiam, mas era tarde demais. Quando finalmente conseguiram levá-lo com a própria charrete que ele tinha até o médico, a notícia veio como um golpe. Ele havia morrido. O médico disse que ele tinha sofrido um infarto. Eu fiquei ali, sem palavras, sem saber o que fazer. O homem que me tratou tão mal durante todos aqueles anos, que me fez sofrer, agora estava morto. E, de algum modo, eu não conseguia sentir raiva dele, nem alívio. Eu só sentia um vazio profundo, uma mistura de confusão e tristeza. O que aconteceria agora? O que eu faria com minha vida? Eu não sabia. Depois que ele morreu, a família dele apareceu com tudo, como se já soubessem o que eu ia fazer, como se eu fosse me preocupar com herança.
Eles chegaram lá com aquele olhar de quem estava pronto para brigar por tudo. Todos querendo saber o que eu ia reivindicar, se eu ia querer a parte dele. Como se a única coisa que eu quisesse fosse o que ele deixava para trás. Mas a verdade é que eu não estava nem aí para a herança. Não estava nem um pouco preocupada com aquilo. Depois de tudo o que eu passei, o que ele me fez, o que a vida com ele me custou, eu só estava aliviada por finalmente estar livre. Eu não queria mais nada dele. A única coisa que me importava era poder sair daquilo, poder viver sem medo. Não queria nada que me lembrasse os anos de sofrimento. Eu fiquei com a casa, porque de certa forma era o único lugar que ainda me restava. Mas o resto, tudo o que ele deixou, a terra, os bens, tudo isso ficou com a família dele. Eu não me importei. Eu nem fazia questão. Não queria nada que tivesse o nome dele, nada que me lembrasse o que passei ali. Mas a dor mais profunda foi com meus pais. Eu tomei raiva deles, uma raiva tão grande, porque durante todo aquele tempo, eles nunca me ajudaram. Eles sabiam o que estava acontecendo comigo, sabiam das humilhações, das agressões, mas preferiram fechar os olhos. Eles se calaram. Disseram que era coisa de marido, que eu deveria suportar, que tudo isso era passageiro. E eu sofri. Anos e anos de sofrimento. E meus pais nem ao menos me deram a mão. Em vez de me protegerem, me colocaram numa situação ainda pior, dizendo que isso era o melhor que eu poderia ter. Eles queriam que eu fosse submissa, que aceitasse tudo em nome de algo que nem existia. Eu queria que eles tivessem me defendido, me amparado, me dado a força para sair daquela vida. Mas não. Ao invés disso, eles me abandonaram emocionalmente, me deixaram passar por tudo aquilo sozinha. Eu não sabia se eu os amava mais ou se tinha raiva. A sensação que eu tinha era de estar completamente sozinha no mundo, sem ninguém em quem eu pudesse confiar. Após a morte dele, Val não me deixou sozinha. Ele foi atrás de mim, preocupado, querendo saber como eu estava. E, ao contrário do que eu imaginava, ele estava ali, ao meu lado, com um carinho que eu nunca tinha experimentado antes. Val sempre foi um homem gentil. Sempre me tratou com respeito e amor. E eu sabia, no fundo do meu coração, que ele era o homem certo para mim. Ele sabia o que eu tinha passado, sabia da dor que eu carregava. E foi com ele que eu comecei a sentir que talvez a vida ainda tivesse algo bom para me oferecer. Com ele, eu podia ser eu mesma, sem medo, sem sofrimento. Nós nos apaixonamos. E finalmente encontrei o tipo de amor que eu sempre quis. Aquele amor verdadeiro, o que a gente merece. Mas mesmo com o carinho de Val, toda vez que eu voltava para aquela casa onde eu havia vivido tanto sofrimento, eu não conseguia deixar de reviver tudo o que passei. Cada canto, cada parede, parecia me lembrar do que eu havia sofrido lá dentro. Eu não conseguia olhar para aquele lugar sem me lembrar do abuso, da humilhação e do medo. Foi então que Val teve uma ideia. Ele sugeriu que vendêssemos aquela casa, que eu saísse de lá, que nós dois começássemos uma vida nova juntos, sem aquele peso do passado. Ele me propôs que morássemos com ele, que eu finalmente deixasse tudo aquilo para trás. E, no fundo, eu sabia que aquela era a melhor decisão. Eu estava pronta para seguir em frente, para me libertar de tudo o que me prendia. Então, tomei a decisão. Eu vendi a casa, me despedi do passado e fui morar com Val. Fui para um lugar onde o sofrimento já não fazia mais parte da minha vida, onde a paz, o carinho e o amor finalmente começaram a fazer parte do meu dia a dia. A vida com Val foi o que eu sempre desejei, um refúgio após anos de tormenta. Depois de tomar aquela decisão, minha vida começou a mudar de verdade. Eu e Val nos casamos, dessa vez, no papel, como dizíamos na época. E sabe, foi um casamento tranquilo, sem medo, sem sofrimento. Eu sentia que estava finalmente vivendo a vida que sempre mereci. Com ele, eu descobri o que é realmente ser amada, de uma forma verdadeira. Com o passar dos anos, nós tivemos 3 filhos, 2 meninas e um menino. Cada um deles trouxe uma alegria diferente para nossas vidas. E Val e eu nos dedicamos a criar nossos filhos com todo o amor e carinho que eles mereciam. Eu nunca mais queria que meus filhos vivessem o que eu passei. Então, fiz questão de dar a eles o que eu não tive. Um lar cheio de amor,
paz e respeito. E sabe, até hoje eu sou muito feliz com Val e com nossos filhos. Eles já cresceram, se casaram e até me deram netos. Eu vejo meus netinhos correndo pela casa e meu coração se enche de gratidão. Eu sei que eles não terão que passar pelas mesmas dificuldades que eu vivi. Isso é o que mais me importa. Eu nunca imaginei que minha vida, depois de tanta dor, chegaria a ser tão cheia de alegria. Hoje, com meus filhos e netos ao meu redor, eu vejo que tudo o que passei me fez chegar até aqui, onde sou finalmente feliz. E é assim que, depois de tantos anos de luta, eu encontrei a felicidade. Eu passei por muito, mas tudo me trouxe até esse momento, com Val, com meus filhos e netos. Eu sei que a vida tem suas dificuldades, mas também nos dá a chance de recomeçar, de encontrar a felicidade onde menos esperamos. Hoje posso dizer com certeza, minha história não é só de dor, mas também de superação, de amor verdadeiro e de novas oportunidades. E sabe, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos, é que, por mais difícil que seja o caminho, sempre há uma luz no fim do túnel. Às vezes, é só uma questão de não desistir. Agora, minha querida, antes de terminar, eu gostaria de pedir um favorzinho para você. Se gostaram da minha história, deixem o seu like, se inscrevam no canal e partilhem esse vídeo com quem precisa ouvir uma mensagem de superação. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como a minha para vocês. E se vocês tiverem uma história parecida ou quiserem compartilhar o que acharam, deixem um comentário aqui embaixo. Eu vou adorar ler e saber o que vocês pensam. E, como sempre digo, a vida é feita de momentos e cada história tem algo a nos ensinar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores.